Alô, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Eu sou o Ralph Peter, que apresento toda segunda-feira, às 19 horas, o programa Livros em Revista, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura editorial, gráfica, um escritor famoso que é redator para teatro, cinema, escritor, autor. É um cara muito legal, vale a pena ficar esperando. Antes, eu quero os agradecimentos de praxe, essa turma ótima da BCC, Bernardo, Verão, Luciana, Betânia, Márcio, em suma, toda esta trempa maravilhosa que nos encaminha até as maquinetas de vocês. E também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos abre, nos insere em todo o mercado lusófono, ok? Daniel Funes, redator para teatro e cinema, escritor, autor de Cadê a Sombra que Estava Aqui? E também editor que criou a editora Flipper. Mestre Daniel, boa tarde. Tudo bom? Obrigado aí por ter me convidado aí para o seu programa. Estou preparado. O que você quiser perguntar, fique à vontade. Eu só não sei se eu vou responder. Você não será fuzilado, pode ficar sossegado. Beleza. Daniel, nós é que agradecemos a tua visita. Escute, você é um redator de teatro, cinema, um cara famoso e tal, mas o que te levou a escrever um livro infantil? E o que a gente vai encontrar nesta obra Cadê a Sombra que Estava Aqui? Que é assombroso. Eu sou redator, sou escritor, eu tenho alguns livros publicados por algumas editoras, e quando eu criei a Flipper, com o objetivo de oferecer cultura e conteúdo para criança e para adolescente. Quando se diz cultura e conteúdo, não é apenas livros, os livros fazem parte da oferta que a gente tem, mas os livros não são só livros. Eu não quero que a Flipper seja enxergada apenas como uma editora. Por que falar com criança? Eu tenho uma filha de 9 anos, e ela me cobrou bastante esse livro, e quando ficou pronto, ela já tinha 9 anos, ou seja, quando eu escrevi, ela tinha 7, então já não estava mais na faixa etária, mas mesmo assim eu fiz ela ler, para ela entender a história e para ela ver que é uma metáfora que pode ser lida, entendida e utilizada por adultos também. Porque no livro Cadê a Sombra que Estava Aqui, eu conto a história de uma sombra, que é um personagem que tenta fazer de tudo para chamar atenção e apagar o brilho da luz. Ela quer ocupar o lugar da luz. Ou seja, existe ali uma disputa entre a luz e a sombra. Em certo momento, a sombra vai perceber que a luz, esse personagem, né, essa entidade que ela mais rebate, é justamente o que ela mais precisa. E é aí que a gente leva adultos e crianças e adolescentes, se eles quiserem, à reflexão. Mas a ideia é divertir e informar. Perfeito. Não, a reflexão eu achei ótimo, porque você mostra que nem sempre os diferentes têm problemas de convivência. Ao contrário, pode conviver, um acaba completando o outro. Eu acho que é isso que você... É o yin yang, né? É o yin e o yang. No momento em que você se coloca de frente para alguém muito diferente de você, obviamente, essa pessoa, principalmente se for num casamento, numa relação mais próxima, vai apontar seus defeitos, vai apontar tudo aquilo que você não quer ver, e você vai ser obrigado a ver. E provavelmente você vai acabar mudando. E justamente é isso que eu quero mostrar, que essa pessoa vai te ajudar. Ou seja, no caso da sombra e da luz, a luz acaba ajudando a sombra ajudando a luz, porque a verdade é que uma não existe sem a outra e vice-versa, né? Perfeito. Há quanto tempo você criou a Flipper? A Flipper é novíssima. Eu criei a editora bem no meio da pandemia, oficialmente no final de 2020, e o primeiro livro ficou pronto bem no começo desse ano. Além desse livro, a gente já tem outros na esteira aí,
e a ideia é sempre trazer à tona uma reflexão, uma questão talvez polêmica, como o nosso segundo livro, que vai sair em breve, onde eu conto a história de um peixe que vive no aquário e precisa correr o risco de sair dele para conhecer o mundo. Também está falando aí de zona de conforto, está falando de um tema que é permeável aos adultos também, né? E eu considero que a criança hoje, principalmente, ela é um adulto pequeno, porque ela tem uma sensibilidade, ela tem uma intuição, ela tem um poder de compreender as coisas, ela tem uma evolução enquanto ser humano que vai muito além da nossa, por exemplo, nós que somos os pais, né? Então, eu acho que o que falta no mercado é tratar a criança como ser humano, porque criança não é adulto, mas tratar como ser humano pensante. E as crianças, elas não pedem isso, mas elas precisam disso, e é o que elas querem no fundo, eu acredito. É o que eu sempre falo e fiz com os meus filhos e agora com os meus netos. Eu jamais os trato como imbecis. Sempre como seres, como você falou, sempre como seres pensantes e que têm uma sensibilidade muito além daquela que a gente possa imaginar que eles tenham. E esse negócio de tratar a criança com mimimi, mememê, nananá, eu acho isso um absurdo, um atentado contra a dignidade infantil. Mas me fala uma coisa, na tua editora, você vai editar só os teus livros ou você vai receber também outros autores? Eu preciso receber outros autores, porque não existe editora de um homem só. Mas o que eu peço é que as pessoas entendam qual é o nosso drive, o nosso rumo, né? Que essa ideia central de trazer coisas educativas que não sejam chatas e que abram o olho das crianças, dos adolescentes, tragam um novo conteúdo, tragam uma forma de ver o que está por aí. Assim, o que eu acho que falta muito em literatura infantil, principalmente, é um pouco de ousadia, porque se explora sempre os mesmos temas, o autor vai sempre pelos mesmos caminhos. Parece que existe aí um certo receio de você ir para uma estrada desconhecida e não dá muito certo. Eu não acredito nisso. Eu acredito justamente que a gente tem que ir para essa estrada desconhecida. A gente tem que ser disruptivo, né? Não só nas palavras, não só usar esse termo. A gente tem que ser isso, tem que ser ousado. A gente tem que quebrar o estabelecido para a gente se destacar, porque é uma questão até de mercado, né? Agora, como é que você, eu sei que isso é uma coisa que vai de um para outro, mas como é que você se inspira? Qual é o mote para você escrever este ou aquele tema? Como é que a tua cabeça funciona? Se é que ela funciona, né? Não sei. Então, essa pergunta eu acho excelente porque existe um mito em volta da figura do escritor. Todo mundo acha que a figura do escritor é especial. O escritor é um trabalhador, é um operário das palavras. O cara senta numa mesa, começa a escrever, tem dia para entregar, tem cobrança, tanto o escritor como o redator de agência de publicidade, qualquer um que escreva com um fim comercial, e tem essa cobrança, ou seja, você é um operário, você é uma pessoa que trabalha como qualquer outra. E se você for precisar de inspiração, você está ferrado, vamos usar a palavra certa. Eu não acredito em inspiração, eu acredito sim em motivação, em você ver alguma coisa na rua, alguma cena que te sensibiliza, que te motiva a escrever, você ouvir alguma coisa de alguém e aquilo te trazer à tona uma história que você vai criar. Isso qualquer um pode fazer. O ser humano nasceu contando histórias, se criou contando histórias. Todo mundo é contador de história, não só o escritor. E todo mundo tem o direito e a possibilidade de escrever e de contar uma história que conquiste público. Então, por isso que eu acho que essa questão da inspiração é realmente um mito. Olha, você não faz ideia o quanto eu respeito as tuas palavras, que eu nunca, jamais havia ouvido alguém falar isso. E olha que eu já
entrevistei um monte de gente. Mas eu vou te pedir permissão para discordar. Acho que você está certo, que a maioria das pessoas tem isso que você falou, motivação, porque você vem de um universo onde a motivação era no pau, no pique. Você tinha que fazer e vai fazer, e se não fizer, tá na rua, ponto. Tá acabar, e a gente perde o cliente, vai parará. Sim, agora, sim. Não, são dois pilares, são duas situações completamente diferentes. Sim, exato. Por isso que eu quis ilustrar com essa questão. Não, exato. Eu nunca... porque normalmente os autores que a gente traz aqui são muitos e foram muitos nesses 14 anos de estrada. Todos eles têm, por exemplo, nós temos um amigo, o Mata, Luiz Mata, que ele escreve 3 temas diferentes no dia. Então, por exemplo, das 9 às 11 ele escreve infantil, das 13 às 15 ele escreve infanto-juvenil, e à noite ele escreve para adulto. Ele tem essa capacidade, que eu acredito que jamais terei, naturalmente. Quer dizer, diferente de você, mas ele não é que ele tenha assim, imposto esse ritmo de trabalho. Algo que surgiu dentro dele e está acabado. Como a maioria dos autores. Fala, eu tenho que me fechar, eu acabo de jantar e tenho que sentar como se fosse uma psicografia, vai fazendo e tal. Acho isso muito legal. O que você acabou de fazer agora foi um termo que você utilizou, uma disrupção. Sim, mas existe assim, Ralf, existe uma questão de tempo. O publicitário, ele cria, ele escreve, só que a escrita ali é um meio. Quando eu escrevo como autor, a escrita é um fim. Isso faz toda a diferença. Ou seja, eu escrevo um livro para deixar um legado, eu não faço anúncio para deixar um legado. Nos dois eu uso o meu talento, eu uso até inspiração, eu uso o meu racional de criativo, sim, mas quando eu escrevo um livro, eu tenho que fazer alguma coisa atemporal e com um fim, oralmente falando aí, um fim de deixar um legado, deixar uma marca. Tá? Eu acho que qualquer autor, eu não sou exceção de jeito nenhum, qualquer autor deve pensar nisso. Porque eu acho que a questão mais importante do livro é você realmente deixar aí um registro da sua experiência de vida. Digamos assim, um legado social, né? Sim. Social, cultural, até educacional, no caso do livro didático. Tudo bem que ele inspira, mas o livro didático traz bastante referências de textos de outros autores ali dentro, para os exercícios. Então, é uma obra também que deve ser preservada, né? Você mencionou, Daniel, que a editora Flipper não é editora de um autor só, ou seja, de um homem só também. Qual vai ser o critério para você escolher? Eu pergunto isso porque, naturalmente, há muitos autores que eventualmente quererão trabalhar contigo. Qual é o critério que você vai utilizar ou utiliza já para escolher os teus editados? Bom, histórias que tenham um apelo junto a um público infantil e juvenil, que é o público aí da pós-pandemia, que é o público que a gente tem hoje, que é muito diferente de um jovem, de uma criança dos anos 80, por exemplo. Livros que sejam extremamente, que sejam bastante criativos, que falem as coisas que já foram faladas, mas de um jeito muito diferente, que converse com esse jovem e com essa criança. Para você, eu dou aulas de vez em quando, aula particular, eu dou alguns cursos pelo site, e para adolescente, quando você fala com adolescente, principalmente com criança também, você tem que se colocar no nível deles, e isso vale para quem cria qualquer coisa para esse público. Você tem que falar a linguagem deles, porque eles vão se reconhecer ali, eles vão gostar daquilo. E eles vão querer ler aquilo, vão querer viver aquilo, vão querer absorver aquilo. E é legal você lidar com... Nós já estamos encerrando, tá, né? Infelizmente. É uma pena. E é legal você lidar com jovens, porque é uma maneira de você não envelhecer muito. Você envelhece o corpo e a cabeça fica
sempre arejada. Sim, exatamente. O bom de você ter filho, né, que o filho sempre vai ser bem mais novo que você, é você Espera-se, né? viver isso, né? Você viver isso na pele, você Claro. acompanhar a aula com ele. Eu acho que isso falta muito nos pais do Brasil, tá? Daniel, Essa entrega. Daniel, desculpe te interromper, Daniel. É que eu lembrei agora. Você acabou de mencionar que propicia cursos pelo site. Qual é o site, por gentileza? O site é editoraflipper.com.br e aí você entra lá, vê a aba de cursos, visita, procura. A minha ideia, quando eu dou esses cursos, é orientar pessoas que querem escrever, orientar pessoas que já escrevem, orientar pessoas que nunca escreveram e querem escrever alguma coisa, orientar Legal, pessoas legal. de empresas. As pessoas de empresas têm muita dificuldade com a narração, em criar narrativas, e elas precisam disso para o trabalho delas. Então, eu acabei, assim, como eu tenho essa formação aí de redator, uma escrita mais comercial, eu acabo fornecendo esse conhecimento aí para vários públicos. Então, quem Legal. quiser, entra lá, conheça e que faça os cursos, né? Legal, legal, legal. Tomara, olha, nós te desejamos, além do agradecimento de você ter despendido o teu tempo conosco, desejamos todo sucesso. Você é um cara do bem, a gente nota que você é uma pessoa bem intencionada e queira Deus e as forças todas benfazejas do universo que você continue assim, profícuo, bastante criativo e de preferência voltado para o ser infantil, que eu acho a coisa mais importante que a gente pode ter, porque esses caras serão os comandantes do país e os leitores de amanhã. Exatamente. Você falou o que eu ia dizer. Essa intenção quando a gente faz um trabalho para esse público. Queria Perfeito. agradecer aí seu programa, muito obrigado, muito Imagina. bacana, e com certeza eu vou divulgar bastante na minha rede social. E você, por gentileza, apareça sempre com os próximos livros aí, de preferência o mais rápido possível, tá legal? Pode deixar, aviso Valeu, sim. felicidades. Boa Obrigado, sorte. tchau, tchau. Tchau, até a próxima, hein? Pessoal, nós conversamos com essa figura simpática, benfazeja, Daniel Funes, que trouxe ao mundo pela editora Flipper, que é sua, o Cadê a Sombra, que estava aqui? Um livro muito interessante, rápido de ler e que a galera vai ficar bastante entusiasmada e que principalmente tem um ótimo exemplo, uma ótima mensagem moral, social, que todos nós deveremos encarar. Valeu, pessoal! Muito obrigado pela companhia, pela presença, audiência, principalmente a nossa amizade. Até a próxima semana. Tchau, tchau.